Bom dia a todos. Estou me sentindo meio estranho e meio alto demais, mas para melhorar, né? Para a gente poder ver melhor vocês e também vocês visualizar melhor nós que estamos aqui falando sobre a doutrina espírita. Então, a gente está muito feliz por estar aqui novamente, falando sobre esse tema, que é um tema muito especial. Quando eu comecei a ler e estudar, achei muito interessante, porque a gente começa a ver que a mediunidade é uma coisa assim que é inerente de nós todos temos, e quando a gente pratica ela, não é só aqui na casa espírita, é em todo lugar que a gente está. Não precisa ser o médium que frequenta a casa espírita que vai, naquele momento, falar com alguma pessoa que está nos barrandos, no nosso dia a dia. A gente está praticando a mediunidade. Que a caridade de falar uma boas palavras para alguém, a gente está praticando a mediunidade. Mas para que nós conhecemos quais são os espíritos que estão ao nosso lado, aqueles que nós atraímos, depende do nosso fluido, como que nós estamos. Eu vou passar aqui para vocês um pouco a ideia desses espíritos. Quem são esses espíritos que podem estar com nós no nosso dia a dia? Vou pedir desculpa também para vocês, que eu estou um pouquinho com dificuldade de dicção, porque eu fiz um trabalho na minha boca, uma operaçãozinha, mas fiz para melhorar. Estou fazendo um implante aqui, mas já melhora. E a gente vai falar melhor. Então, para nós conhecer esses espíritos, aqui tem uns modelos que falam sobre a classificação dos espíritos. Então, podemos classificá-los em 3 ordens principais. Isso junto na doutrina espírita, que são os espíritos mesmo que falam. A terceira ordem são espíritos imperfeitos, aqueles espíritos que ainda estão em evolução. Tem também os espíritos da segunda ordem, que são bons espíritos. São aqueles que estão no caminho já da perfeição. São espíritos que a gente até percebe, muitas vezes estão aqui com nós também. São espíritos que estão em emissão. E da primeira ordem são espíritos puros, aqueles espíritos que já alcançaram, né, um patamar de luz, que não há uma necessidade de vir aqui nesse mundo de prova e expiação com suas missões. Eles estão já em outra dimensão, estão praticando o bem, talvez em outros planetas, né? E a gente sabe que Jesus mesmo diz que namorada de Deus existe muitas moradas na casa do Pai. Então a gente sabe que existem muitos planetas onde muitos espíritos estão habitando, que não precisam desse corpo físico, não precisa desse veículo que hoje nós precisamos para estar aqui nos movimentando, falando, que tem um tempo determinado, que um dia ainda vai acabar a nossa missão aqui e não vamos precisar mais desse corpo. Talvez ainda voltaremos nas reencarnações futuras e vamos precisar novamente desse corpo. Não esse mesmo que eu estou aqui, tá, com outro corpo, né? Novo e tal, diferente. Então, para nós entendermos também que tipo de espíritos são os imperfeitos de terceira ordem, também nós vamos ver aqui, ó. Da terceira ordem são espíritos imperfeitos, que tem a classificação também. Então ele diz lá, classes de espíritos são espíritos perturbadores, espíritos ainda com necessidade de ajuda. Tem a sétima classe, espíritos neutros, aqueles espíritos que ficam, né, no meio do muro, digamos assim. Da oitava classe são espíritos pseudo-sábios, aqueles que pensam que sabem tudo, talvez até sabem, né, mas eles usam desse tipo de sabedoria às vezes para fazer algum tipo para se ganhar vantagem em algumas coisas.
Também tem os espíritos levianos, que é da nona classe. Espíritos que gostam de brincar com as pessoas que estão perturbadas, né? Então, às vezes, conforme está nosso fluido, esses espíritos levianos eles se aproveitam. E às vezes colocando pensamentos e ideias em nós, ajudando, às vezes, até deixar nós para baixo, né? Espíritos impuros são aqueles espíritos que ainda começaram a evoluir, estão precisando de ajuda. São aqueles espíritos que não estão nem aí com a vida, né? Então, normalmente, numa reunião mediúnica, são esses espíritos que vêm pedir ajuda. São esses espíritos que desencarnaram, mas ainda pensam que estão no mundo material, que não se desligaram da matéria. E tem os espíritos de segunda ordem, que são bons espíritos. São espíritos benevolentes, são espíritos prudentes e sábios, aqueles que nos dão bom conselho. A gente sabe que até na nossa família tem os espíritos bons, aqueles que nos querem bem, aqueles espíritos que querem que a gente progride, que a gente melhore a nossa vida. Espírito de sabedoria, um espírito que eles, como eu falei também, aqueles espíritos que a gente pode se espelhar neles. A gente pode seguir seus exemplos. Eu sempre levo assim um lado assim de uma empresa, né? Quando a gente está trabalhando na empresa, são vários funcionários e tem um lá que se destaca, né? Então esse espírito ele encarnado, ele dá bons exemplos para nós, que nós podemos seguir, né? São espíritos, sabe? Então eles sabem resolver muitas coisas, sabem resolver problemas. Então a gente tem que se espelhar nesses espíritos. E na segunda ordem também tem a segunda classe, são espíritos superiores. Então a gente sabe que existem muitos espíritos superiores que venham para nos ajudar. A gente pode citar alguns nomes dentro da doutrina espírita. Chico Xavier esteve aqui por algum tempo também, nos trazendo muitas verdades sobre a doutrina espírita. Tem espírito também fora da doutrina espírita. Hoje também a gente sabe que da igreja, o Papa, que é um espírito muito elevado, que nos traz também muitas coisas boas. É um espírito superior, mas está encarnado com nós, que vem nos ajudar e dar bons exemplos. Por último, tem os espíritos de primeira ordem, espíritos puros. Aqueles espíritos que não precisam encarnar, aqueles espíritos que estão ajudando em outros planetas para a evolução daquele planeta, das pessoas que habitam. Como eu falei, pessoas espíritas, que somos nós, né? Que um dia nós podemos chegar nesse patamar também, né? Com espíritos puros. Que Jesus mesmo dizia que nós poderemos um dia chegar como um Deus. Tudo depende de nós, né? A gente pode futuramente, com o nosso crescimento espiritual, estar em outro planeta, auxiliando aqueles espíritos. Que Deus cria os espíritos, senão não teria sentido nenhum, né? Então ele é como se fosse, aqui a gente dá como exemplo também um quartel, né? Hoje nós somos um soldado, amanhã podemos ser um comandante, um general, e para isso precisamos de estudo e conhecimento, né, para chegar nesse patamar. Então, falando especificamente sobre a mediunidade gratuita, a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, a de ouvir e falar. Então, todos nós, independente de classe social, nós temos um tipo de mediunidade. A mediunidade é dada sem distinção
a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem e aos viciosos para se corrigir. Então, nós sabemos que todos têm um tipo de mediunidade, né? Então, não somos nós que vamos ligar lá para os espíritos. Precisamos de vocês, eles que se comunicam com nós. Claro que através de uma oração, uma prece, a gente está se comunicando com eles. Mas a gente sempre está pensando no bem. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual, como os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. A faculdade mediúnica pende-se ao organismo. Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrada os mais indignos como nos mais dignos. Quer dizer, que não é só as boas pessoas, eu vou lá, que tem um bom médium, né? Então, a mediunidade está em todos nós. Depende de como nós vamos usá-las. A faculdade mediúnica é um dom de Deus, como todas as outras coisas, as outras faculdades, que se podem empregar para o bem, como para o mal. E da qual, então, a gente vê qualquer tipo de faculdade que nós temos é uma mediunidade, é um conhecimento que nos dado. Até nós vamos falar mais para frente sobre profissões, que isso é um tipo de mediunidade que nos dado, que nós temos que aproveitar, que a gente pode às vezes aproveitar para o bem, às vezes erramos e aproveitamos para o mal. Ela tem por objeto nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de receber seus ensinamentos e nos iniciar na vida futura, como a vista de nos põe em comunicação com o mundo visível. A mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível. Aquele que delas recebe sem fim útil para o seu próprio adiantamento e dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão, da qual terá recompensa um dia. Aquele que dela abusa, a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso, cedo ou tarde, as consequências, como aquele que faz mau uso de uma faculdade qualquer. Quer dizer, qualquer coisa que nós fazemos de uso mal, nós vamos pagar uma consequência. Tudo aquilo que nós fazemos mal, qualquer coisa, nós um dia vamos pagar. Isso vai levar e voltar para nós e também vamos ser cobrados por aquilo que nós fazemos. E no item 7 ali do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós comentamos no começo, a nossa irmã também leu, diz assim: os médiuns modernos e também os apóstolos tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhe pertencem, porque não são o produto de sua concepção, e nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Quer dizer, nós não podemos vender aquilo que não é nosso. A gente vê
muita gente, às vezes, se aproveitando desse dom, né, que é de Deus, que nos deixou, para nos servir, para que possamos servir ao bem. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado. Ele possa dizer, eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da finalidade providencial. No item 8, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sente por tudo que é interesse egoístico, e sabe o quão pouca coisa faz necessária para aqueles que se afastam, jamais podemos admitir ou pensar que os espíritos superiores estejam à nossa disposição. Do primeiro que os convoque, em qualquer sessão que seja. Eu sou médio, agora vou vou chamar um espírito de luz, um espírito bom. Né? Até pode vir. Mas será que é realmente aquele espírito que nós convoquemos? Que pedimos para que nos passasse um pensamento bom? Às vezes poderemos ser enganados, como diz ali, os espíritos levianos. Mas pode se passar por um outro espírito de luz, um espírito bom. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não tem uma profanação, dinheiro, seres que respeitamos. É fora de dúvida que se pode, assim, obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade desses espíritos? Que espíritos estariam à nossa disposição? Os espíritos levianos, mentirosos e brincalhões, e a toda a caterva dos espíritos inferiores. Nada de escrupulosos, sempre ocorre prontos a responder ao que lhes perguntem. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes a gente percebe que chegam muitos irmãos aqui na casa espírita pedindo socorro, falando, mas eu estou tendo visões, estou tendo pensamentos ruins. Será que eu sou um médium? O que está acontecendo comigo? Não, médium você é. Mas primeiro nós temos que nos conhecer, saber como que está a nossa vida. Que tipo de espírito nós estamos que tipo de espírito nós estamos assim, a palavra me fugiu. Isso. Então o cuidado que nós temos que ter para que a gente não chame esse espírito perto da gente. Então, um tempo atrás eu estava falando com uma pessoa que ela, não sei se tem ainda, que eu não vi mais, ela tem um vício de bebida alcoólatra, né? E ela disse que sempre que passava na frente de uma bar, uma lanchonete, parece que aquilo puxava ela para dentro daquele bar. Ela não queria, sabia que fazia mal, mas entrava. De um jeito ou outro estava lá dentro. Mas por que isso acontecia? Ela estava sendo influenciada com aqueles espíritos, brincalhões, espíritos espertos, que tinham o mesmo gosto dessa pessoa. Ela não percebia, mas já estava lá dentro, tomando, bebendo, né, porque estava sendo influenciada. Porque os espíritos sentem também o fluido de bebida, cigarro, droga, porque eles, quando estavam encarnados, eles também tinham o mesmo vício. Então, quando a gente tem um tipo de vício, né, isso também atrai esses espíritos.
Então, nós somos médios, nós atraímos esses espíritos. Espíritos bons, o espírito ruim. E são espíritos também que precisam de ajuda. Nós precisamos, eles também precisam de ajuda. Então, os médios com os seres do mundo espiritual, ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos espíritos é a humildade, o devotamento e a abnegação. A mediunidade séria não pode ser jamais uma profissão. Logo seria desacreditada. Então, quando a gente não leva a sério aquilo que a gente está fazendo, né, isso qualquer profissão. A gente não levar a sério, a gente passa a ser desacreditado. A mediunidade também passa a ser desacreditada. Porque os espíritos se afastam. Né? Então, eles se afastam e não que a gente vai perder a mediunidade, mas a gente vai deixar de ser um intérprete desses espíritos, porque a gente não está levando a sério. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, e logo não haveremos de ter. Então, a hora que a gente começar a querer ganhar com isso, querer cobrar por uma coisa que foi Deus que nos deu esse dom, nós poderemos perder. Ela é variável, com a permanência na qual ninguém pode contar. Então, podemos contar com essa mediunidade hoje, amanhã não podemos ter. Mas a mediunidade não é uma arte, nenhum talento. Por isso, ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. São esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. Então, a hora que nós não tivermos mais acabou a mediunidade. Né? Ela fica inerente no nosso corpo. Mas a hora que a gente começar a usar mal, ela vai acabar, essa comunicação. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Então, aquilo que eu falei, que ela pode ser anulado o exercício dela. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor ou dono. Então, nós não somos dono desse dom, a mediunidade. Afirmar ao contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos. Então não é nós que somos donos nisso, né? É os espíritos. A hora que acaba a comunicação, nós não temos. A hora que acaba a nossa frequência, né? Nossa frequência com os espíritos, aí não tem mais jeito. Nós sabemos que já tentaram mexer no rádio, quando você não consegue achar a frequência de uma rádio, ela de repente pode desaparecer. Não é uma rádio boa, não tem uma comunicação boa, né? Mas às vezes a gente consegue, mas está aquela chiadeira. Mais ou menos assim. A gente está usando mal, né, essa mediunidade com os espíritos, que tipo de comunicação vamos ter? Uma chiadeira que já não vai entender nada. Então, os espíritos estão brincando com nós. Eles sabem como é que nós estamos. Nós estamos à mercê desses espíritos. Tudo depende da nossa condição. Então, o concurso, cujo concurso é posto à venda, esse pensamento repugna instintivamente o espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre a exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Isso está lá no livro dos Médiuns, o capítulo 28,
e no céu e inferno, no capítulo 12. Então, hoje, o Espiritismo moderno, ele compreende tudo isso, né? Então, ele sabe o lado sério do trabalho que está sendo realizado. Pelo decreto que lançou sobre a exploração, nós sabemos. Né? Então, esses espíritos que se aproveitam, esses irmãos que se aproveitam da mediunidade para receber alguma coisa, ele está desacreditado. Mas o Espiritismo moderno, ele leva isso como uma missão. A mediunidade é uma missão. No item 10, ele diz assim: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticamente santamente. Desculpe. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido. Frequentemente, mesmo a sua saúde, eles podem a isso pôr a um preço. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, com quantos pobres não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procura os recursos em outra parte do que na mediunidade. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daquele que esperam fazer deles um meio para subir. Então, aqui, os próprios espíritos já estão nos dizendo, né, que nós deveremos procurar um outro meio, e quem está praticando isso está no caminho errado, né? Então, a mediunidade é um dom de Deus. Ah, mas como que eu vou praticar essa mediunidade se ainda não sou médium? Né? Mas nós, no nosso dia a dia, podemos praticar, fazendo bem para as pessoas. Na rua, quando nós encontramos alguma pessoa com necessidade material, até às vezes necessidade espiritual, nós podemos estar praticando a mediunidade gratuita, passando um alívio para as pessoas, uma palavra positiva para que ele também é uma pessoa importante, apesar de estar passando por dificuldades naquele certo momento, nós podemos praticar a mediunidade. Dar aquilo que está sobrando em nossa casa. Muitas vezes a gente tem muitas coisas que a gente vai guardando, deixando de lado e vai criando um amontoado de coisas que não usamos mais. E a gente pode praticar a caridade e a mediunidade nesse momento, doando isso para as pessoas, ajudando, porque aquilo que não serve mais para nós pode servir para essas pessoas. Mas não fazer assim, eu dei para aquela pessoa aquele produto e que ela faça bom uso. Né? A gente não deve se vangloriar daquilo que a gente faz. A mediunidade não é você pegar, encontrar uma pessoa, dar um trocadinho para que se livre logo dessa pessoa, porque ela vai te incomodar naquele momento. A mediunidade gratuita é você conversar com essa pessoa. Não deixar aquele momento, né, aquele momento que você não percebe, mas é um momento especial. É uma missão. Aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, nós precisamos ajudar as pessoas com boas palavras, com entendimento daquilo que ela está passando, ajudá-la. Essa é a nossa missão.
Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre a mediunidade gratuita. Eu agradeço pelo momento e que Deus proteja todos vocês. Nós sabemos que não estamos desamparados. Mas estando com Cristo, seguindo o modelo de Cristo, aquilo que Ele sempre nos ensinou, a caridade, principalmente o amor. Aí nós estaremos praticando realmente a mediunidade gratuita. Um bom dia para vocês e que Deus proteja todos nós, que assim seja.